Meus queridos companheiros da agricultura familiar, hoje, 22 de maio de 2023, venho mais uma vez me dirigir a você para um assunto que considero muito importante e também muito desafiador. Neste momento, no Brasil, está sendo feito toda uma discussão no movimento sindical sobre o afundamento da liberdade sindical. E é importante que a gente olhe isso com muito carinho, com muita atenção. A liberdade e a autonomia sindical é uma conquista importante do movimento sindical de trabalhadores no planeta. A OIT, há mais de 40 anos, fez uma convenção, a Convenção 87, que fala da liberdade e autonomia sindical. Dos 180 países da ONU, apenas 40 não assinaram. E o Brasil está entre os 40 que não assinaram. No planeta, eu quero dialogar isso com você, há um movimento sindical que tem perdido força, porque o movimento sindical ele é análogo ao sistema do capitalismo. Capital e trabalho é a contraposição do trabalho dentro do sistema do capital. E ele vem perdendo força porque o capital está perdendo força também. E há, nesse sentido, a importância de nós fortalecermos e fazermos acontecer a liberdade e autonomia sindical no Brasil, que não existe. Infelizmente, aqui no nosso país, o trabalhador ainda não tem o direito. E olhe, pasmem, o trabalhador no Brasil não tem o direito de escolher livremente aonde se organizar e como se organizar. Hoje ele é obrigado, não tem a liberdade de escolha, ele é obrigado a estar numa categoria única e o que tem é um único sindicato para representar. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque nós vivemos, meus amigos, num país que tem apenas 11% da população dos trabalhadores hoje ligada a um sindicato. Isso significa o quê? Significa que 90%, repito, 90% dos trabalhadores deste país não estão num sindicato. E as centrais sindicais, em sua maioria, em sua grande maioria, em sua esmagadora maioria, olhe, preste atenção, estou falando das centrais sindicais. É importante você que mantém alguma relação com central sindical ficar atento a isso. Defende que continue dessa forma. 10% falando em nome de todos. Eu fico me perguntando, no país, existe país no mundo dessa forma, que tem 1% de trabalhadores daquele país sindicalizado, que tem 2% dos seus trabalhadores ligados a sindicato. 3%, 10% pode falar em legitimidade sindical? O que esse movimento está fazendo para estar desta forma? E hoje a culpa disso no Brasil, e é inimigo do movimento sindical quem defende a unicidade, porque deixa a grande maioria fora. Isso sim é inimigo do movimento sindical. Isso sim é querer ter um privilégio para um pequeno grupo que fala ou quer falar em nome de todos, enquanto a grande maioria desse todo não concorda com ele, não está dentro do movimento. Se quer ter a legitimidade, e aí eu quero me dirigir às centrais que defendem a unicidade sindical, você quer ter a legitimidade, coloque 50% da sua categoria dentro, coloque 50% dos trabalhadores dentro, 50% mais um, para você poder falar em legitimidade.
Não tem legitimidade da forma como está. E o presidente Lula, o governo do Brasil, é vergonhoso um país que tem um presidente que foi do movimento sindical, que ajudou a criar uma central sindical, que tem aparentemente compromisso com os trabalhadores, deixar que isso aconteça livremente. A unicidade sindical, que centraliza, que monopoliza, que distancia os trabalhadores da participação no movimento sindical. Lula, é importante, você fala hoje em defesa da ONU, em defesa do Conselho de Segurança ser ampliado, porque o que está lá não representa. Olhe para dentro do movimento sindical no Brasil. Também não representa mais. Essa representatividade que tem hoje é de 40, 50, 70 anos atrás. Não se adequa à nossa realidade hoje. O movimento sindical está capenga. E nós não podemos deixar que ele morra dessa forma. É preciso que nós convençamos, façamos o convencimento das lideranças sindicais tradicionais que eles não precisam ter medo. Eles não vão perder os recursos dele. Não precisa ter esse medo. Não precisa ter medo que ele não vai perder nada. Nós só precisamos é que os trabalhadores desse país consigam se organizar da forma que ele quer, que ele tenha a liberdade de se organizar. Não dá para um dirigente sindical bater no peito hoje, dirigente de uma central, eu represento os trabalhadores. Representa não. Hoje só tem 10, 11%. Se tiver mais 12, 13% que resolva se organizar de outra forma, você não representa mais nada. Vai ter que encarar outra realidade. Então é importante que nós façamos uma purificação, uma oxigenação do movimento sindical. E essa oxigenação passa pela implantação da liberdade e autonomia sindical. E é por isso que eu venho fazer este áudio, esse vídeo, nesse momento, para conversar com você, agricultor familiar, para que a gente faça essa discussão com tranquilidade, que sejamos capazes de pautar sem vícios, sem desejos capitalistas, mas dentro da realidade humana, da realidade real que existe. Então, nesse momento, a continuar a unicidade sindical, nós da agricultura familiar vamos ter pelo menos 10 mil sindicatos fechados por conta da unicidade sindical. Sindicatos que estão fazendo um trabalho maravilhoso hoje de representação da agricultura familiar, sem querer destruir nenhuma central, sem querer destruir ninguém. Mas agora, por conta, nós precisamos garantir a arrecadação, o aumento, criar um outro sistema de arrecadação para manter o movimento sindical. Mas não podemos continuar com a unicidade sindical porque ela é perversa, ela é assassina, ela é destruidora da organização dos agricultores e dos trabalhadores. Ela impede o nosso desenvolvimento no país. Ela impede o desenvolvimento da agricultura familiar. Porque ela segura ali, ela monopoliza num pequeno grupo. Então, abaixo a unicidade sindical. Precisamos ter isso muito claro. E é importante que você que faz parte, que mantém alguma relação com alguma central sindical, bote consciência na sua cabeça, porque você vai ser atacado ao momento que você defender a liberdade e a autonomia sindical. E se nós da agricultura familiar não defendermos a liberdade e a autonomia sindical, vamos ter pelo menos 5 mil sindicatos fechados. 5 mil sindicatos que hoje fazem o bem para o Brasil, que não vão poder mais fazer. Isso é um absurdo. Não pode existir unicidade sindical. Viva a liberdade e a autonomia sindical. Viva a liberdade e a autonomia viva nesse país.
Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e convocar todos para não ter medo, não se acanhar, não baixar a cabeça diante desta importante conquista que haveremos de fazer. Viva a agricultura familiar livre, verdadeira e autêntica. Viva a nossa resistência emancipatória. Bael Peixoto, presidente da Confetraf Brasil. Viva a liberdade e autonomia sindical. Vamos que vamos, meus companheiros. Mais uma conquista que haveremos de fazer.